quer dizer, eu quase tenho que estar a descer, mas foge, esse gajo não tem valor nenhum. Isso também tem algum sentido, não é? Consegue-se, quando estando à mesma altura, Onde eu tenho que tentar aí? vai-se apagar aquilo, que é para começar novamente. É isso que interessa. Não, mas está a ser A Lisboa. Nie wiem. Bom. Isso é de galeria. Isso é de galeria. Saio hoje ao mundo. O cordão de sangue à volta do pescoço. E tão sofro, e delicado, e furioso, de um lado ou de outro, para sempre no sufoco. E
Encontrava-me agora na ilha onde nascera. Muitos anos de ausência seguida e estava ali. Para morrer, o meu centro, o âmago, era esta terra que afinal eu não reconhecia como esperava, com o alvoroço, com uma emoção de aventura amarga, difícil, mas não desta maneira recuada, como se eu não fosse vulnerável aos vestígios da minha tradição. Aquilo que a vista me dava, basaltos, espumas, corolas altas fermindo, corolas animais, e as ruas e casas, e os nomes, e evocações de pessoas, factos, instantes vertiginosos e misteriosos, o tormento e o júbilo, os pactos irrevogáveis com o destino próprio, ali, naquele sítio, nenhuma destas experiências. Nada. Nenhuma imagem confirmada pelo olhar, ou esse odor de vaza marinha, de jasmins e o vento trazido das montanhas. Nada era vivo, atual, reiterado, circulatório. Nada me reatava um ímpeto do espírito, uma religação. Eram coisas, aquelas, conferidas como realidades independentes de mim. Arranjos do espaço que uma espécie de indiferença lúcida achava irrecusáveis, mas irrecuperáveis na consciência. A consciência não fora abalada. Eu não reconhecia o mundo, aquele. Poderia então morrer? Insensível? Ali? Só morremos de nós mesmos. E se existe uma figura topográfica, geográfica, talvez seja escolhida ou imposta pela inspiração que dirige profundamente a nossa vida. Esta ilha não se integrava na minha ordem espiritual. E fora nela, contudo, que eu arrecadar os ganhos fundamentais, os primeiros, naquelas imagens, nos acontecimentos, por assim dizer, nascidos nesses lugares, nascidos deles. Ali concebera como reitoria irreversível e inocente aquilo que, com alguma veracidade, alguma retórica, alguma fé, se chamaria destino. Quase me apetece escrever que a alimentação mítica, a minha, se fizer daquela substância, mas os elementos tanto se haviam purificado, de tal maneira tinham sido dispostos, que constituíam um universo autónomo, irreferenciável, absoluto. Fora ali que eu nascera, mas creio haver quem nasça de si próprio, e significa talvez isto, que nada tem a ver com a história. Que a criei eu à história, passa na megalomania, se o é. A história é a minha biografia. E os pontos onde a vida e a criação tocam pontos da história comum, pensando-se que há a história comum, são contactos de que me sirvo não para a ficção da minha existência, mas para a ficção da história que serve a verdade biográfica. Compreendi, então, cumprir-se aquilo que eu sempre desejara. Uma vida subtil, unida e invisível que o fogo celular das imagens devorava. Era uma vida que absorvera o mundo e o abandonara depois. Abandonara a sua realidade fragmentada. Era compacta e limpa, gramatical.
queria começar por referir um excerto do texto que eu escrevi para a revista Relâmpago e que tem a ver com o meu papel de leitor. Com o meu papel de leitor português, que conhece alguma coisa da tradição poética nacional, leitor ocidental, que vive em Itália e que tenta pôr a poesia portuguesa em contato com a poesia italiana, e também leitor madeirense. E, enquanto leitor madeirense, não pude deixar de ser tocado pelas imagens poéticas que Herberto Helder transmite através da sua poesia. Não me interessa saber onde é que o Helder esteve, quais foram os lugares que frequentou aqui na Madeira. Interessa-me saber os lugares tocados pela sua poesia. Interessa-me saber os lugares tocados pela sua poesia para tentar perceber o meu próprio papel, lugar no mundo. A poesia de Herberto Helder é difícil, interpela diretamente quem a lê. A pessoa não a pode olhar de lado, tem que olhar de frente. E é uma leitura que se faz no tempo e com o tempo. Porque aquilo que se percebe hoje não é aquilo que se perceberá amanhã. Eu tinha 22 anos quando conheci a poesia de Herberto Helder, através do professor Frias Martins, na cadeira de Teoria da Literatura. E ele disse-me: vocês conhecem Herberto Helder? E eu pensei que esta sucessão sonora de sílabas, Herberto Helder, fosse um pseudónimo. Não acreditava que existisse alguém com esse nome. E quando ele me disse que a poesia que o Herberto Helder era madeirense, mais chocado fiquei pela minha ignorância. E a minha tentativa, desde então, foi tentar perceber a poesia do Herberto Helder para tentar perceber o meu lugar no mundo. David Mourão Ferreira disse uma vez que não é impunemente que se nasce num lugar. E não é impunemente que se nasce na Madeira, neste caso. O Helder, neste livro, Servidões, tem 3 textos em prosa. O último foi aquele que lemos, é o texto mais longo. O primeiro é outro texto, um texto tocante, porque é um texto carregado daquela alquimia, daquelas imagens primitivas, primordiais, míticas, às quais um madeirense não pode ficar indiferente. Eu falava a certa altura das febres, numa espécie de febre luminosa que se apoderava da criança, que o Helder era, devido ao excesso de tudo. A uma espécie de bulimia da beleza que se transformava rapidamente num excesso de dor. Eu falava do sabor, do cheiro da fruta, demasiado intensa. Falava, por exemplo, das mãos escarlates que entravam na matéria orgânica, que era um porco esquartejado, e onde se retiravam as vísceras. E esse tipo de imagens que ele depois transporta para a sua poesia são, como ele diz, imagens orgânicas. É uma espécie de gramática primordial. São imagens orgânicas e imagens residentes. O que eu quero dizer com residentes? São imagens que residem na poesia. São imagens vivas que não se esgotam.
e não são imagens trespassadas por uma veia nostálgica ou saudosista. Não tem nada a ver com isso. São imagens que se renovam a cada leitura. É como se fosse uma matéria orgânica que estivesse perenemente viva através da sua poesia. Portanto, eu faço o percurso através do Hélder para conhecer a poesia como ato profundo de encontro a algo que é radicalmente profundo e original, que é a questão da identidade. O texto que eu escrevi, vou só ler um excerto, diz assim: também nós, os amantes da poesia, e na ilha não somos poucos, consumíamos tudo o que dizia respeito a Hélder. Investigávamos, perguntávamos. Não por voyeurismo literário, não porque não soubéssemos que os poetas não têm biografia, a sua obra é a sua biografia, mas simplesmente pelo desejo de compreender melhor aquilo que alguém antes de nós tinha descoberto através da poesia. A Madeira não é só o folclore político que quase 40 anos de jardinismo deixaram como triste legado no imaginário coletivo nacional. Reconhecíamos em Hélder, identificávamos numa mitologia primordial, descobríamos como todo o poema é um tumulto que pode abalar a ordem do universo, como diz José Tolentino Mendonça no conhecido poema A Infância de Herberto Hélder. Porque a infância, a adolescência na ilha são algo demasiado belo e intenso para poder ser esquecido. São uma espécie de tatuagem que se vai ramificando na memória. Sabíamos também que qualquer mito é o resultado de uma fratura, de uma separação dolorosa da terra dos deuses. Uma trincheira intransponível antepõe-se inesperadamente e impede para sempre o regresso a uma unidade da qual ficamos irremediavelmente órfãos e prisioneiros. Esse é o começo da poesia ou da escrita, um luto. Não se trata, porém, de nostalgia, de lírica, de coisas passadiças, como diria Rui Knopfli, mas de uma fonte inesgotável de imagens fundadoras. Por isso, seguíamos o rastro das casas que Hélder habitara no Funchal, demorávamos a olhar de fora a janela que dá para o mar, na rua Aspirante Mota Freitas, imaginando aquela mulher sentada junto à janela que se volta para trás e sorri do fundo de uma terrível sabedoria. Lá dentro, no fundo do corredor, a olhar para ela, estaria Hélder aos 8 anos. Eu acho que a poesia do Herberto Hélder, alguma poesia, e esta é a linha que me importa mais investigar, é marcada por aquilo que se pode chamar a consciência de um órfão órfico. Órfão órfico. A figura do órfão, órfão da ilha, órfão da mãe, e a figura de Orfeu, aquele que tenta recuperar Eurídice. O José Barrias, quando fez aqui a sua instalação em 97, escreveu também um pequeno texto que tem, se calhar, a ver com esta faceta do Herberto Hélder que estou a tentar delinear para vocês. Ele diz: será e foi, talvez, sempre assim. Quem quer contar como vivem os homens deve ter sido, de uma forma ou de outra, um exilado. A porta da verdade fica aberta para os fiéis entre os lugares. Inquilinos de fora, dentro temos um país por amante, outro por consorte, um terceiro por namorado. Um quarto de cama em todo o lado. Passará o tempo, passa sempre o tempo, para nós, por nós e para nós. Habitantes dos intervalos, repartidos seres de línguas partilhadas. Nós nunca mais voltaremos. Não podemos regressar. Seria como perder o eco. E nós somos colecionadores de ecos,
que seja só uma questão de tempo, nós nunca mais voltaremos. Somos cidadãos do longe. Somos da capital da longínqua. Morreremos, portanto, longe. Mas longe de onde? O texto que o Elvio e a Paula leram é um texto que tem uma clara marca biográfica, que tem a ver com a última viagem, a última vez que o Helder esteve na Madeira. Eu vou citar este aspecto só porque é importante perceber a importância deste livro, Servidões. Através das cartas que só recentemente foram publicadas, nomeadamente na revista Relâmpago, sabemos que a viagem que o Helder fez foi em 84. Este texto, encontrava-me agora na ilha onde nascera, sai em 2013. É clara aqui uma intenção de transformar este livro, Servidões, numa espécie de alfa e ômega. Início e fim. Portanto, é um livro marcado por esta circularidade. Portanto, eu queria também dizer o seguinte: a questão do colecionador de ecos de que falava o Barrigas. Esta ideia de que não se volta a um lugar onde se foi feliz é, obviamente, uma ideia que a literatura soube transmitir e repetir ao longo dos tempos. É, por exemplo, uma máxima de Cesare Pavese: não se regressa ao lugar onde se foi feliz. A Agostina de Bessa Luís, há uns anos atrás, ao analisar a pintura Marta Teles, escreveu um belíssimo texto que se chama O Castelo onde irás e não voltarás. Eu falo-vos daquilo que me interessa no Herberto Helder, e no meu caso é esta relação com a distância, com os habitantes do longínquo. Eu não tenho, por acaso, não trouxe aqui o livro. Mas ela diz assim, a certa altura: quando eu era pequena sabia uma história, a de O Castelo onde irás e não voltarás. Era a história mais fascinadora que eu vi na minha vida. Tinha dentro uma espécie de extravagância feliz. Correspondia à fonte coletiva de onde emergimos. Um morado recinto de trevas e de proteção. Primeiro, o acontecimento onírico que tudo arrasta, tanto das casas como tumbas, como um formidável apelo de ressurreição. Um formidável apelo de ressurreição. Depois, a tentativa de seduzir o tempo, captando-o como um vasto e inofensivo corpo celeste, em que giram as paixões e os destinos, sem, contudo, conter a morte como um elemento dispersador. A morte aglutina, não dispersa. Todas as ilhas são conservadoras porque delas emana alguma coisa de irregular que é preciso deter e até seduzir. É assim que eu leio a poesia de Herberto Helder, a poesia de um órfão órfico. Acho que fico por aqui por agora. Em primeiro lugar, suponho que me ouvem todos, eu gostaria de não aproximar de mim nenhum dispositivo com eletricidade, porque causa aqui um perigo entrar de eletricidade, em mim pelo menos. Permitam-me em primeiro lugar agradecer ao Maurício e à Cecília
a disponibilidade e, sobretudo, a cumplicidade deste nosso encontro. Agradecer naturalmente ao António Formier ter motivado este encontro, que esperemos termine num diálogo que sabemos possa ser desconcertante, também no sentido musical da palavra, desconcertante, no duplo sentido da palavra, e também musical, depois de eu falar um pouco. Eu gostaria, em primeiro lugar, de mostrar estes objetos. Estou propositadamente a usar a palavra objetos. E peço-vos só que reparem, porque não será difícil reparar, que nestes livros, excetuando nestes livros, o nome Herberto Helder está escrito em maiúsculas. Todo em maiúsculas. Este simula duas coisas. A grafia de Herberto e simula o papel pardo em que Herberto Helder embrulhou a sua primeira antologia, a sua primeira edição da antologia Poesia Toda. Ora, por economia de espaço e de tempo, mas não com desrespeito, obrigada, Maurício, eu fico-me com estes dois livros. Ofício Cantante e Servidores. Este não é um argumento performático de todo. É para vos mostrar a face para a qual eu olho. Para a face que me olha, em última análise. Os excertos lidos pela Paula e pelo Elvio, obrigada. Que tumulto. Foram lidos a partir deste livro. É deste livro que eu falarei um pouco adiante. E gostaria, no entanto, que se focassem neste aspecto, num aspecto desta capa. O nome de Herberto Helder está escrito, para quem não conseguir ver aí atrás, em minúsculas. Todas minúsculas. Esta é uma escolha autoral. E, portanto, sempre que eu me referir a Herberto Helder, peço-vos que leiam, ou melhor, que ouçam, esta leitura. Herberto Helder em minúsculas. Portanto, não como nome civil, como nós aprendemos na escola primária, que se grafa com maiúscula inicial. Porque, para mim, Herberto Helder é, em primeira e última instância, uma figura autoral. Uma figura de papel. Melhor descrito por esta imagem. Eu virei para não ver o ruído do título. É, digamos assim, um homem vivo e morto na voz. E enquanto tal é vivo e morto na voz. Aqueles objetos, para mim, são cadáveres esquisitos, sem brincadeira nenhuma, que é necessário considerar, mas que me interpelam de uma maneira excessivamente violenta. Portanto, quando eu me referir a Herberto Helder, por favor, não pensem nesta figura, ou talvez mais violentamente nesta figura. Eu não disse. O que vale. Desculpa. Não. Continua, estás a gostar. Formato. Acontece sempre, enfim. Ela depois. Depois tratamos isto agora. Obrigada. Queres um pouco? Um outro pouco.
Já quero. Desculpem. Não esta figura, este não. E gostaria, embora este pareça um fraco gesto, gostaria de convocar para esta minha leitura um momento particularmente difícil e especial. Artes circenses. Gostaria, porque antes de entrar propriamente na matéria, no texto, porque eu não sei entender sem texto, sendo leitora, sou uma espécie de mão que sublinha, e é nessa condição de leitora que estou. E nessa condição de leitora, gostaria de ler um texto que sei que ecoou profundamente no Maurício e faço em forma de agradecimento. É um texto chamado Reticências ou a Discussão Descontínua, de António Barahona, publicado neste número da Relâmpago, À memória de Herbert Helder. Eu não o vou ler todo, talvez sim se ler depressa, e é depressa que me apetece ler. À memória de Herbert Helder. A morte não é grotesca, talvez seja grande puta, a explosão de uma granada ou a gárgula a jorrar sangue de uma fonte em labareda. Mas grotesca não é nunca. É tão sutil, luxuosa, tão misteriosa ardência, mesmo reduzida à cinza e atirada à flor da água numa golfada de merda. Foste adiante de mim. Peço desculpa no tom quase insolente de quem tem a certeza da dúvida em dúvida. Agora já sabes quem tinha razão ritual quando discutíamos a tua negação da transcendência de Deus. Deus impregna a tua poesia, mas não existe fora dela, tal como o açúcar que impregna o líquido em que se dissolve não existe fora do recipiente. Panteísmo poético em movimento cinematográfico, o telefone usado como máquina de filmar. Foste adiante de mim, mais sábio do que eu, em harmonioso atmosférico obscuramente branco, e agora muito mais sábio ainda. A tua negação tornou-se na afirmação do som da tua vida eterna. Eu repito, a tua negação tornou-se na afirmação do som da tua vida eterna, perante a transcendência de Deus, que reflete a sua imanência na tua poesia, conforme a sombra do teu gênio. No além, não haveremos de continuar a discussão, porque será inútil. Ambos nos sentiremos vivos, despojados, sim, do nosso corpo físico, mas revestidos do nosso organismo de luz e glória poemária. Diz-se, na Escritura, que Abraão descansa algures no paraíso, rodeado de crianças que morreram doentes. Lá nos encontraremos, se Deus quiser, no meio delas, em silêncio. Aprender a morrer, amigo e mestre, é pôr a morte à distância de um palmo e conversar com ela num tom calmo, sereno, azul celeste. Aprender a morrer, amigo e mestre, é o sentido dessa vida infrene, livre, reclusa, absurda, mas perene, no som que tu me deste. Aprender a morrer, amigo e mestre, é escrutar tal som no pormenor de dizer baixinho a palavra amor junto à palavra morte. Aprender a morrer, amigo e mestre, é penetrar este mistério cego e surdo em persistente não sossego à beira da catástrofe. Hoje é dia 14 de maio, este texto tem a data de 14 de maio de há um ano, de 13 de maio há um ano. Maurício. Herberto é, e para já começar a corresponder-me com o António Fournier, difícil, sim, difícil como todas as paixões.
E porque é difícil, eu preciso trazer amigos comigo. Gesto fraco, sim, será. Assumo inteiramente. Saiu este livro e, não querendo continuar neste ofício de mostra e conta, chama-se Herbert Welder, Se Eu Quisesse Enlouquecia. Este livro começou a ser feito em 2013 e na contracapa, e suponho que aqui nos encontraremos, todos, diz-se: juntos é a palavra que abre este livro, juntos na fascinação da obra, no enlouquecer da leitura. Digamos então que este é um livro de encontros. Encontros de leitores com a obra de Herbert Welder. Alguns destes se encontraram em Paris, na Fundação Carlos Gulbenkian e na Universidade de Sorbonne, para partilhar suas leituras, comemorando os 50 anos da primeira publicação de Os Passos em Volta. Deste encontro, muitos dos textos que aqui estão reunidos são o reflexo. Outros se juntaram a nós. Agora, outros leitores também chegaram, descendo os caminhos da montanha. Outros vieram do mar. E ainda outros chegaram do estrangeiro, lendo livros, poemas, profecias, mandamentos e inspiração. E todos nós, que seguimos o chamado deste prefácio de A Colher na Boca, temos os livros atrás a arder para toda a eternidade. E construímos este lugar de silêncio, de paixão. E é de paixão que venho falar, ao falar de servidões, porque é nessa condição, da servidão como paixão, que me coloco. Cito um excerto de um poema de Herbert, do livro Ofício Cantante, que, se repararem, com as minúsculas, formam um só enunciado. Herbert Welder, Ofício Cantante. Li alguns que os gregos antigos não escreviam necrológios. Quando alguém morria, perguntavam apenas: tinha paixão? Quando alguém morre, também eu quero saber da qualidade da sua paixão. Se tinha paixão pelas coisas gerais, água, música, pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos, pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória. Paixão pela paixão. Tinha? É esta paixão, pathos, experiência extrema. Estão condenados, mas livremente condenados, todos os leitores da poesia de Herbert. Permitam-me evocar Herbert Welder com e por Luís Quintais, um outro nosso poeta. O amador disse ser, já crepúsculo de uma vida, a coisa amada, a poesia, de metamorfoses se faz a face do agora morto. O vento torce vestígios de inverno. O mar parece calmo, mas contém futuras iniciações do que nada sabemos ainda. Este é um poema inédito em livro. Desde Lugar, um livro de 1962, que Herbert Welder se inscreveu como autor e assassino de si próprio, porque, cito o fim desse livro, Lugar, é o livro da morte inicial, vai morrer imensamente assassinado, sendo que esta palavra, assassinado, tem entre parênteses ASS, portanto fica assassinado, assinado e assassinado, na dupla leitura. Se aqui o instrumento do crime é a própria assinatura, no poema Retratíssimo, ou Narração de um Homem depois de Maio, também de Lugar, Herbert Welder escreve o veloz rosto em desaparição de um outro eu, em acto, em alteridade. Leio um excerto deste imenso poema. Retrato oblíquo sentado, retrati imensamente de lado, no ato conceptual de ver. Quantos dando folhas sobre os mortos de topázio. Mãos agora, veloz rosto, visão pura. Esquerda ao lado, fogo junto à cabeça. E mais fogo à direita, por detrás da mão estreita, pegando no ar, como num livro. Julgo ser eu. Retrato de várias formas incendiado. A apresentação do rosto é um livro com uma composição essencialmente analógica e descontínua. Estou aqui a acompanhar-me de
Rosa Maria Martel, que aproxima os elementos de um autorretrato. A apresentação do rosto é um livro publicado e omitido no conjunto da obra de Herbert Welder em 1968. E autodefine-se como uma autobiografia que se conquista à força de palavras. À força de palavras. Porque este livro, A Apresentação do Rosto, contamina fortemente Photomaton e Vox. Os dois livros conjuram a favor da morte própria. Morte própria é o título de um texto que está incluído em Photomaton e Vox. Cito: sei tudo acerca da minha morte, ao ponto de saber que essa morte ocorre já, aqui. Eu mesmo sou o seu autor. 68. Em Servidões, este livro de 2013, eu chamo o livro frio, porque ao contrário dos outros livros de Herbert, penso em Photomaton e Vox, na edição a partir da qual cito, que é de 95, a terceira, a última alterada pelo autor, é vermelho à capa, é tudo muito sanguíneo. Este é um livro frio. Um livro frio. Em Servidões, a poesia de Herbert Welder revela nua e duramente a face e o corpo em falha. O retrato do poeta é metamorfoseado em natureza morta, isto é, opera-se a desaparição da língua por deliberada e desejada inanição e invisibilidade. Ouviram há pouco, cumprir-se aquilo que eu sempre desejara, uma vida subtil, unida e invisível, que o fogo celular das imagens devorara. Era uma vida que absorvera o mundo e o abandonara depois, abandonara a sua realidade fragmentária. Era uma vida limpa, gramatical. É essa língua que, enquanto leitora, e a cada instante que leio e releio um poema de Herbert, eu tento aprender como se estivesse a aprender um outro novo alfabeto. Por Servidões, leio Luís Maffei. Trabalhar a morte pode ser um serviço, uma servidão entre servidões. A primeira leitura do poema sugere tratar-se de uma pergunta sem interrogação, abertura versejada de um conjunto de poemas que não apresentam o ponto final sequer. A pergunta sem interrogação a que Luís Maffei alude é a epígrafe deste livro, que é antecedido por 10 páginas de um texto em prosa, da qual ouviram um excerto, e por 73 poemas que compõem o livro. Há um dístico, e é esta pergunta sem interrogação a que Luís Maffei se refere, é o dístico de Hector Camoniano, dos trabalhos do mundo corrompida, que servidões carrega a minha vida. O segundo decassílabo contém a palavra que dá título ao livro, que servidões carrega a minha vida. E lido a pergunta porque Herbert Welder interroga a dualidade entre a vida cativa, por lhe caber dos trabalhos do mundo servir a palavra, e por outro lado, a forma como ela se corrompe em dissolução, corrompida, em dissolução, que promete e compromete a morte. De facto, a epígrafe de Tom Camoniano convoca um outro poema de Herbert Welder, de A Faca Não Corta o Fogo, súmula inédita de 2008, que ecoa intensa e vorazmente, é literal, a morte. Refirma uma resposta à canção nona de Luís de Camões, de Herbert Welder, e do qual cito um pequeno excerto. E tu, canção, se alguém te perguntasse como não morro, responde-lhe que porque morro. Queria tudo, até que ficasse mudo. E neste mistério que, como não morro, que porque morro, escrevo. Servidões. Luís Maffei sublinha que servidão não é trabalho, ao menos não um trabalho do mundo, é um serviço de morte, portanto só concretizável dentro de vida. Os trabalhos do mundo fiquem ao largo dos trabalhos que interessam mais. Exemplo, nascer. Coisa que em Herbert Welder não deixa de, senão, equivaler, ao menos assemelhar-se a uma metamorfose. Nascimento e morte, metamorfoses. Retomo aquele poema de Luís Quintais. Futuras iniciações de que nada sabemos ainda, nem de nascimento, o nosso, nem de morte, a nossa.
Servidões convoca toda a vida inteira, serve-a crua a nu. Sublime e intenso ante-epitáfio, literalmente, mas ainda hoje, post-mortem, do seu autor, um livro que é um ante-epitáfio. Este livro de Herbert Welder inscreve nascimento e infância, música e silêncio, amnésia e afasia, a morte no gerúndio, sinto o verso da página 96, a eternidade é não mais que nada. Continua a citar. Servidões coloca o autor e o leitor em presença da morte própria. Agora retomo Photomaton e Vox, olhada desde então, além da morte escrita. E, continuando a citar um verso de Servidões, enfrentando a perturbada imagem da nossa imagem a se olhar pelas coisas que olhamos. A primeira e última coisa olhada neste coisa, para citar o verso, neste livro é a morte. Compôs-se um conjunto de 10 páginas em prosa, algumas publicadas anteriormente por 72 poemas inéditos e mais um outro publicado em 2012. Estes são textos datados entre 2010, 23 de novembro, em verão que não é uma data ao acaso, e dezembro de 2012. Servidões parece-me, e é sobretudo isto que venho hoje aqui tentar dizer-me, Servidões parece-me, num só figurado gesto, o primeiro e o último livro de Herbert Welder. Se a prosa inicial, que começa pela violência de algumas memórias da ilha da Madeira e termina com a impossibilidade de regresso a uma origem, há em Servidões um eu que ora fala a partir desse mundo, sem reconhecimento, ora mede os 80 anos de idade e os limites físicos do corpo. Acompanho-me aqui também de Rosa Maria Martel. Trata-se de um movimento porque Herbert Welder faz uma, outra, ou contra-leitura da sua poesia. Leio um poema inteiro. Releio e não reamo nada. A minha vida abrupta é absurda. A arte da iluminação foi toda ao ar pelos fusíveis fora e fiquei cego dentro da casa cuja. E pelo mundo e na memória e na maneira das palavras que eu amava, com as costuras das gramáticas inventadas tortas, mas tão amadas também elas, nessa língua das músicas. E com estes míseros ofícios morrerei do muito terror e da nenhuma salvação da minha vida. A rememoração de visões e vozes das infâncias, cito o início do livro, aclara como a casa e o mundo então experimentados não foram senão um interregno, um instante oblíquo. Cito. Isto é, essas visões e vozes da infância foram um interregno, um hiato, uma fenda. E que, ao olhar de agora, parecem um equívoco, continuo a citar, um equívoco, a condenação ou a condenação de inquilinos da irrealidade absoluta. Fim de citação. Ao reler-se à sua vida e às gramáticas inventadas tortas, Herbert Welder, em minúsculos, fala em cegueira, em amnésia, em desolado desamor pela língua das músicas. Ante a morte, então futura, estes são míseros ofícios que parecem não trazer redenção. Antes do terror e da morte por vir, Servidões abre com a anamnese do que com a infância nasceu, do apuramento das palavras, do que ascendia do silêncio, continuo a citar, da música que se compunha em estado de graça. Entre o que iniciaticamente se compunha e agora se decompõe, uma possibilidade de ser este simultaneamente o primeiro e o último livro de Herbert, isto é, um regresso, um recomeço, assim como uma projeção para o fim, parece há a memória do assombro de se revelarem, cito, matérias e sopros do mundo expressos em imagens e vozes autónomas. A revelação do rosto refletido se apresenta, instaura a interrogação e o temor perante a origem e a identidade de quem se olha duplicado, uma interrogada enigmática imago. Cito, havia espelhos por toda a casa, a nossa própria imagem assustava-nos, vinda bruscamente, não sabíamos de onde, de que fundo, de que mundo. Um raio fuzilou junto às janelas e vi, no espelho,
o meu rosto desdobrado, ardido, remoto. Quem era? Recordam que há pouco li um excerto de um poema que dizia julgo ser muito anterior a este. A interrogação é agora muito mais forte. O meu rosto desdobrado, ardido, remoto. Quem era? Já sei o pronome eu. Uma outra possibilidade de ser este simultaneamente o primeiro e último livro de Herberto Helder pode ser encontrada no modo como, permita-se uma formulação, assina o primeiro poema do livro, 23 de novembro de 2010, 80 anos. A cronologia, assim instaurada, marca e transita entre a data de nascimento do autor, 23 de novembro, e a atualidade da escrita do poema, reforçada pela contabilidade da duração da vida, 80 anos. Entre o nascimento e o presente do poema, à data de 2010, parece acontecer ver-se o seu rosto desdobrado, ardido, remoto, quem era. Este é um rosto em desaparição, como há pouco propus. Parece. Uma fórmula elaborada por Manuel Guzmão aclara esta duplicidade. Quem era? Julgo ser eu. A fórmula é esta, HH2. Há uma letra muda que se repete, explica Manuel Guzmão, e o rastro de uma acumulação, HH. Se por um lado o eco da abreviatura do nome, HH, transporta essa ideia de duplicação gráfica, especular, a presença do número 2 exponenciado sobre H representa a multiplicação por 2 da assinatura. Em certo sentido, trata-se de uma síntese da ideia de que o autor se desdobra, não apenas no espelho em que há pouco inquiria quem era, mas no sentido em que o autor se desdobra entre a duração da sua vida e a escrita que nela coube, do primeiro ao último livro, sob a mesma assinatura. De outro modo, entre a primeira e a segunda datas, 23 de novembro, e a data que marca 80 anos, 2013, existe o mesmo e um outro Herberto Helder. Sob a mesma assinatura Herberto Helder, em minúsculas, tal como aparece em Ofício Canteiro, um nome que julgo ter sido o último escolhido para a metodologia de poesia toda, agora renomeada Ofício Cantante, sob a assinatura Herberto Helder, da mesma maneira que assina a totalidade do filme, desde que as suas primeiras imagens aparecem até que o movimento delas as leva a desaparecer e a morrer. Estou a acompanhar-me de um outro amigo leitor, Gustavo Rubim, também assina o encaminhamento da escrita e das palavras do filme verbal para o silêncio de tudo no mundo inteiro. Estas são palavras de Herberto Helder. É também entre o silêncio de tudo e o mundo inteiro que intuo poder ler-se Servidões. No texto de Edoy Lélia Doura, Antologia das Vozes Comunicantes da Poesia Moderna Portuguesa, uma antologia elaborada pelo próprio Herberto Helder em 1985, que é neste livro incorporado, em Servidões, o nome escrito é fundamental. Cito a partir de Edoy Lélia Doura. A morte levava o nome, uma imagem de si mesma, uma imagem absoluta. A assinatura devolvida ao mundo. É quase tudo o que há para dizer no plano prático da poesia. Aceite-se que a fragilidade do nome é, diga-se assim, permitam, civil, transitório como o corpo que habita o nome. Desculpe. Recupero. Aceite-se que a fragilidade do nome é, diga-se assim, civil, transitório como o nome, como o corpo que habita. Enquanto assinatura, revela-se o poder do nome enquanto imagem absoluta, imagem de si mesma como poesia, dotada, para citar Herberto Helder, de visibilidade e música. Isto é, o nome, Herberto Helder, tornou-se também ele poema. Inscrição poética, a assinatura difere permanentemente o tempo e diferencia a autoria. Torna-se, cito, o fundamento agora inabalável de uma figura da realidade, o corpo morto, agora cinzas, já nem cinzas,
Uma outra figura da realidade, continua a citar Herbert Welder, página 15 de Servidões, que apenas manifesta, se torna encontrada como única. Continuo a ler a página 15. Quero eu pôr em escrito rápido que ele, o livro, com as suas vozes últimas, incita quem puder a poder encontrar a razão das razões. Pessoal. Entre a figura do autor e o leitor existe correspondência entre a voz única de um e a razão pessoal do outro, na medida em que se trata de uma carta de teor e de amor múltipla e unívoca e doada, e ferozmente parcialíssima. Servidões é, proponho, num só gesto, como já disse, o primeiro e último livro de Herbert Welder, também no sentido em que atualiza o enunciado de que a poesia, paisagem transfigurada, e esta ideia de que a poesia é uma paisagem, e não há melhor maneira de evidenciar isso hoje ao ver o trabalho de Barrias, em que o poema transita de dentro de um livro, para fora de uma página, para fora de uma casa, para depois se dissolver. Na fachada já não está o poema, e essa transitoriedade é das leituras visíveis, muito eloquente e muito fiel à dicção de Herbert. Servidões é, proponho, num só gesto, o primeiro e último livro de Herbert Welder, também no sentido em que atualiza o enunciado de que a poesia é uma paisagem transfigurada, múltiplice. É o lugar uno onde a vida começa a ser real, alguns aqui. Aqui é nessa paisagem. Ora, sobre paisagem há nesta sala alguém que poderia falar com maior propriedade. Eu fico-me, alguns aqui. Leia-se a Gênese. Ao princípio era uma ilha, em seguida o conhecimento de tudo, infância e adolescência. Parece que li o mesmo que há pouco ouviram pela voz do Elvio, de Servidões, mas não. Li a partir de Photomaton e Vox, um excerto de ramificações autobiográficas que crescem por dentro de Servidões. Encontravam agora na ilha onde nasceram. É a amplificação que está em Servidões. Eis o livro primeiro de Herbert Welder, Fora ali que eu nascera. No entanto, após muitos anos de ausência, reconhece como... após muitos anos de ausência, reconhece, como adendo em Photomaton e Vox, que a ilha transacta não é da minha luz. É uma travessia de registro avulso e instantâneo, uma experiência de imagens precárias. Ora, aquilo que está em Servidões como, digamos assim, um prenúncio, um ante-epitáfio, já estava em 95, em 1995, a Photomaton e Vox. Em Servidões, um outro texto de Photomaton e Vox, por agora apostila e solar, é ampliada e reelaborada em Servidões. Aqui, Herbert Welder interroga-se: o meu centro, o âmago, esta terra que afinal eu não reconhecia como esperava. Seria o lugar ao qual regressara para morrer? Nascer e morrer. A metamorfose. Eis o último livro de Herbert Welder. Primeiro e último. Nele se revela a dissemelhança entre a memória da origem e a realidade presente e de si ausentada, porque na travessia do tempo é outra a ilha e outra a percepção do sujeito, mas mais do que isso, é a mesma cegueira a que nós estamos permanentemente e inevitavelmente condenados na nossa humanidade. Nenhum de nós assistiu ao seu nascimento, nenhum de nós assistirá à sua morte própria. Este lugar, e retomo o início, retomo o livro Lugar, que é assinado e assassinado pelo próprio, vai morrer profundamente assinado e assassinado. Este é um lugar separado de quem ele regressa. São realidades independentes de mim.
nulo reconhecimento do lugar, o olhar nu. Cumprir-se aquilo que eu sempre desejara. Não é um acidente, é um desejo. Uma vida sutil, unida e invisível, que o fogo celular, é o mesmo fogo celular, presumo eu, na minha inábil leitura, que nos faz ter os pés assentos no chão e sermos suspensos nesta gravidade incerta e que nos leva, sem o sabermos, ao centro da Terra, que tem este fogo iniciático e gravitacional. Este não reconhecimento é um apocalipse, sobretudo etimológico, desculpem, a partir da palavra grega apocalipsis, composta pelo prefixo apo, separação, e por kaliptai, escondido. Não obscuro, escondido, sim, é certo. Portanto, poderia, então, morrer insensível ali, interroga-se Herberto Helder em Servidões. Só morremos de nós mesmos. Revelada, invisível, a vida, ela é unida e compacta na justa medida, isto é, limpa, em que seja gramatical. O mesmo é dizer poética, ou de outro modo, uma vida transparente do mundo abandonada com a assinatura Herberto Helder. Antes da e com a morte, o primeiro poema de Servidões dá a ver, como aliás ouvimos de uma forma fortíssima, com um só golpe a vida a nascer e a prometer-se ao futuro, à transitoriedade, à morte. Ao mesmo tempo que o poema declara: a voz de quem fala sai hoje ao mundo, numa possibilidade apenas poética, nunca biográfica, sai hoje ao mundo, ao mesmo tempo se encontra esta voz com um cordão de sangue à volta do pescoço, num sufoco iminente para sempre. Este sufoco é o sufoco da extinção da respiração, isto é, da morte. Ainda por cima, se é, reiterado, iminente para sempre, é uma morte iterativa. Isto é, a cada sopro, a morte, a cada sopro, a morte. Portanto, este poema é um tempo. A certidão de nascimento é datado de 23 de novembro de 2010, mas sai hoje ao mundo, convoca a data do nascimento de cidadão Herberto Helder. E epitáfio. Num doce e duro golpe em que, no presente, sai hoje, se celebra a revelação do mundo e, ao mesmo tempo, se nomeia a asfixia imediata para sempre, iminente para sempre, que promete a morte a quem assina o poema com a duração do seu tempo de vida, 80 anos. E, portanto, de nascimento a 80 anos, temos certidão de uma e iminência da outra. Vida e morte são no poema, então, acontecimentos reiterados. Na inscrição de hoje e para sempre, nascimento e fim são iterativos, iminentes. Estamos sempre a nascer e a morrer, neste poema. Deste modo se compreende não apenas o facto de Servidões ser, nesta minha proposta, num só gesto, o primeiro e último livro de Herberto Helder, mas também se observa como apenas um poema repercute este efeito, escrevendo um primeiro e um último enunciado da voz de Herberto Helder. Assinatura, diga-se. Matéria da poesia de o mesmo e um outro Herberto Helder, conhecida a ininteligibilidade do mundo, esta voz deseja-se silenciosa, privativa. Nunca mais quero escrever numa língua voraz, porque já sei que não há entendimento. Quero encontrar uma voz paupérrima, para nada atmosférico de mim mesmo. Quero criar uma língua tão restrita que só eu saiba. Isto é uma autocondenação à mudez. Nem poesia toda, nem o poema contínuo, nem ofício cantante, nenhum tentado conjunto, nenhum contínuo, nem lirismo. Cito-se, a partir de Servidões,
um pequeno poema bastava para meter tudo lá dentro. Herbert Welder, sim, queria sim escrever o meu poema fixo entre as palavras móveis. Sublinho singular, um poema, o meu poema, inamovível e permanente. Fixo. Esta é uma pedra tubular. Estas são as únicas palavras que estão condenadas a serem fixas. Língua e poema mortos como, continuo a citar Herbert, alguém que se vai embora, não sei de onde para onde, se murmura que toda a gente morre de si, ou agora, um pouco mais tarde, porque está certo como qualquer mistério. Dissolução maior é de quem sabe ser a sua vida corrompida, porque, cito Herbert, tudo acaba. Canção, talento, alento, papel, esferográfica. Servidão maior a de quem reconhece pertencer aos trabalhos do mundo a sua poesia, ainda que aconteça a morte. A manhã é tão comprida e vão ver, já virou a cara. Ouvirão o resto, mais daqui a pouco. Suspende-se, apenas se suspende, porque se trata de um ofício cantante e nesta escolha cantante há uma espécie de tom gerúndio. E este tom gerúndio é o que nos permite estar hoje a continuar a ler Herbert. Suspende-se, apenas se suspende. A canção ininterrupta, porque permanece, entretanto, um poema feito, sobretudo, de fogo forte e silêncio. Enquanto temporariamente suspensa a palavra, saiba-se, cita a página 12, Servidões, uma frase, o prestígio da poesia é menos ela não acabar nunca do que propriamente começar. É um início perene, nunca uma chegada seja onde for. Começo, por exemplo, por este lugar. Nada pode ser mais complexo que um poema. Organismo, superlativo, absolutivo. Ouvirão a seguir. Com uma voz mais forte que esta que eu agora consigo. Para mim, importa-me sublinhar deste poema este verso. Nada mais que isso, música e o silêncio por ela fora. Nada mais que isso, tudo isso, o poema perfeito, prometido, que não nunca. Citei da página 69, um verso de Herbert. Não nunca acaba. Nada pode ser mais complexo que um poema. Organismo superlativo, absoluto, vivo. Apenas com palavras despropositadas. Movimentos milagrosos, míseras, vogais e consoantes. Nada mais que isso. Música e o silêncio. Por ela fora. Cada vez que adormece, é para que a noite tome conta dele, desde os pés até à cabeça. Já a noite se encheu de iodo e espuma. Se for um barco, já uma estrela o queimou, polpa e proa. Cada vez que de si vai acordar, fechou uma estrela. A água canta, jubila. Cada vez que puxa o sono, lençol sobre lençol,
mais acima do mundo até ao pescoço, quando vê a maravilha que lhe acode, a primeira, o dia desarrumado, a noite já muito varrida, a água para andar em cima dela, quem vai pelo sono abaixo, sem nunca encontrar pé. De pé, queria ele. E passada a água, só os outros, de manhã, quando estranham a manhã tão comprida, e vão ver, e ele já virou a cara, já virou o corpo, boca aberta, interrompida a canção ininterrupta.